Oi, gente. A Carla Zambelli publicou um fake comum dela, né? Que eu vou desmontar nesse vídeo e eu peço que vocês compartilhem porque tem muito bolsonarista espalhando isso por aí e, obviamente, esse tipo de informação precisa ser esclarecida. Bem, ela postou o seguinte: alguém consegue explicar qual a diferença entre eles? Ela diz aqui que o José Dirceu, o indulto valeu. Não foi um indulto pessoal, foi um indulto natalino e coletivo. Não foi feito pelo judiciário, não foi o Barroso, enfim. O indulto é uma coisa da presidência, né? Depois ela disse que o César Battisti indulto valeu. Não foi indulto, o Lula não deu a extradição do César Battisti, então ela está errada de novo. E do Daniel Silveira, indulto não valeu. Algum jurista consegue explicar isso? Eu não sou jurista, Zambelli, e eu consigo explicar. No caso do Daniel Silveira, ele é amigo e aliado político do Bolsonaro. A Constituição prevê o indulto presidencial apenas quando cumprem-se determinados critérios. O indulto natalino, por exemplo, tem uma série de critérios e o José Dirceu cumpria os critérios: bom comportamento, tempo de pena cumprida e tudo mais. Quando você cumpre os critérios, você pode receber o indulto natalino, que é um indulto feito na época do Natal, que beneficia não uma pessoa, várias pessoas, viu? E o Daniel Silveira, ele recebeu um indulto pessoal do Jair Bolsonaro por ser amigo e aliado político dele. Esse tipo de indulto pessoal, direto a um amigo e um aliado, não é permitido pela Constituição. E o que o Supremo Tribunal Federal fez foi proteger a Constituição, que, aliás, é o seu papel. Vamos só esclarecer com mais detalhes, né? Presidente Lula nega pedido de extradição do italiano Cesare Battisti. Então, Lula não deu indulto a Cesare Battisti, não perdoou Cesare Battisti. Ele estava condenado na Itália. É possível até discutir se Lula acertou ou errou em negar a extradição. Provavelmente hoje, compreendendo os crimes do Cesare Battisti, Lula provavelmente entenderia que deveria ter extraditado o Cesare Battisti para ser punido na Itália, né? Aliás, tem algumas pessoas que também estão condenadas em alguns lugares que também podem ser extraditados, né? É o caso do Robinho, por exemplo. Mas, enfim, então Lula não deu indulto, Lula negou a extradição, seguindo uma tradição brasileira de não facilitar a extradição, não é? Foi orientado na época por algumas pessoas, né? Acho que o Tasso Genro também orientou Lula a negar. Mas, enfim, há controvérsia sobre esse episódio. Já no outro episódio, isso remonta a um fake do Bolsonaro que a Zambelli repetiu. Barroso rebate Bolsonaro sobre post relacionado a indulto de José Dirceu. Disse o Barroso: um esclarecimento: quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu o benefício a todos que se adequam aos requisitos, né? Todos que se adequam aos requisitos receberam um indulto natalino, que é um indulto coletivo, não um indulto individual. E o Barroso não teria poder para fazer o indulto individual, porque isso é feito pela presidência, como ele mesmo disse. Então, Zambelli, a diferença é clara. No caso do Cesare Battisti, foi negar extradição, não foi indulto, mentira sua. No caso do José Dirceu, não foi indulto concedido pelo Barroso, porque ele não tem poder para isso. Em si, foi um indulto natalino concedido a um monte de pessoas, coletivo, e seguindo uma determinação da Dilma, da época da Dilma. E Dilma não deu para o José Dirceu. Percebeu? E o Barroso simplesmente aplicou aquilo que já tinha sido definido como indulto natalino na época da Dilma. E que foi mantido, inclusive, durante os anos Bolsonaro. Né? Durante os anos Bolsonaro, esse indulto natalino foi mantido. O caso do Daniel Silveira, ele é completamente diferente, porque se tratou de um indulto pessoal feito por um aliado, um amigo do Bolsonaro, que ele estava fazendo justamente para tentar proteger ele. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal formou maioria, porque esses indultos precisam de critérios, e o Daniel Silveira não cumpria nenhum dos critérios
determinados. Ele não tinha idade avançada, ele não tinha já cumprido grande parte da pena, não é? Ele não tinha um histórico longo de bom comportamento na cadeia, nada disso. Ele tinha sido preso há muito pouco tempo. Então ele não se qualificava para receber o indulto. Bem, então ela pediu aqui para explicar, eu não sou advogado, não sou jurista, mas eu não preciso ser, porque eu tenho acesso ao Google. E ao ter acesso ao Google, eu achei as reportagens que desmentem a Zambelli muito facilmente, né? Muito facilmente. Não foi assim uma coisa assim muito difícil, não. Foi tranquilo de achar, viu? Mas, enfim, eu preferi fazer um vídeo trazendo esses esclarecimentos para vocês comunicarem a bolsonaristas desavisados que gostam de repetir notícias falsas, que não compreendem certas coisas, para vocês levarem esse vídeo a eles e esclarecerem as diferenças. E vale a pena lembrar que o Daniel Silveira, ao ter ameaçado fisicamente os ministros do Supremo e ao ter ameaçado o golpe, esse é um dos motivos pelo rigor do Supremo Tribunal Federal com ele, não é? Inclusive eu tenho uma suspeita, e aí uma suspeita minha, que se for descoberto no caso do Mauro Cid, que o Mauro Cid disse que viu propostas de golpe, vou até fazer um vídeo sobre isso, né? Viu propostas de golpe e passando por ele, sendo sugeridas, depois que o Bolsonaro foi derrotado, né? O próprio Daniel Silveira está envolvido nessa conversa sobre tentativa de golpe. Esse tipo de coisa, eu acredito que o Mauro Cid é provável que ele tente assumir a responsabilidade sozinho. Não sei se ele vai delatar o Bolsonaro. Mas se for descoberta alguma coisa no telefone do Bolsonaro, no celular do Bolsonaro, sobre golpismo, né, com relação a golpe, algum incentivo a isso, participação, discussão e conversa sobre a possibilidade de tentar um golpe de Estado ou incentivar, esse tipo de crime é um crime que eu vejo uma possibilidade, uma probabilidade mais alta do Bolsonaro ser preso. Porque depois do 8 de janeiro e o Supremo Tribunal Federal recebendo diversos ataques, até mesmo antes do 8 de janeiro, no Brasil vai se formando uma certa concepção dentro do Supremo que, olha, esse negócio de conversa de golpe de Estado é real. Teve minuta do golpe na casa do Anderson Torres, tem gente conversando sobre isso, tinha movimentação, teve uma tentativa de um golpe no 8 de janeiro, um golpe patifaria, meio cheio de bobões, mas enfim, teve quebra-quebra nesse sentido. Então, as pessoas envolvidas com isso, mesmo que seja um ex-presidente, precisam ser punidas. Já nos outros crimes do Bolsonaro, eu acho que a facilidade para que ele seja punido, ou a probabilidade, é um pouco mais complicada, né? Você vai precisar de evidências assim muito, muito robustas. Uma evidência que seria suficiente para a maioria das pessoas, provavelmente no caso do Bolsonaro não vai ser suficiente, porque a gente lembra que o judiciário diversas vezes foi leniente, né, com os crimes do Bolsonaro, né? Eu já relatei aqui vários casos em que o judiciário poderia ter punido o Bolsonaro, mesmo antes dele ser presidente, e nunca aconteceu nada, tudo sempre acabou em pizza, não é? Vamos ver se nesse caso do golpismo se vai ter finalmente alguma punição para ele. Mas essa situação aqui da Zambelli já está esclarecida. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.